Há um momento na vida em que o peso se torna insuportável. Você tenta controlar, planejar, resolver, entender, mas tudo parece escapar por entre os dedos. E é nesse ponto, quando a alma já está cansada de lutar, que Deus sussurra: agora me deixa agir. Mas o problema é que a maioria confunde entregar com desistir. Acha que abrir mão é sinal de fraqueza. Mas entregar não é abandonar o sonho, é confiar o destino. Não é parar de agir, é parar de resistir. E quando essa consciência chega, a vida muda. Porque a entrega não é o fim da força, é o início da fé. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E é exatamente isso que o Espírito quer te ensinar. Quanto mais você luta para controlar o incontrolável, mais se afasta daquilo que é seu por direito espiritual. Porque o controle é o oposto da confiança. E a mente que tenta dominar tudo é a mesma que bloqueia o agir de Deus. Deus não te pede desistência, te pede alinhamento. Ele não quer que você pare de sonhar, quer que você pare de lutar contra o fluxo divino. Porque há uma diferença entre mover-se com Deus e tentar arrastar Deus para os seus planos. Enquanto o ego tenta convencer o céu, a fé aprende a ouvir. E ouvir é mais poderoso do que insistir. Você já percebeu como, muitas vezes, tudo começa a se alinhar justamente quando você para de forçar? Quando você diz: Senhor, eu não aguento mais, não é fraqueza, é início de sabedoria. Porque nesse instante a mente se cala e o espírito assume. E quando o espírito assume, o impossível começa a se mover. Entregar não é desistir, é se render ao propósito. É o ato mais maduro que a alma pode realizar. É a confissão silenciosa de quem entende que há um plano maior em curso, que há um Deus que enxerga o que você não vê e que não precisa da sua pressa para cumprir o que já prometeu. Carl Jung acreditava que o ser humano adoece quando se afasta do seu centro espiritual. E esse centro é justamente o ponto onde a mente humana se alinha com a mente divina. Quando você se entrega, você volta para o eixo. Você deixa de ser um corpo reagindo ao mundo e se torna uma alma respondendo ao espírito. E é nesse alinhamento que o milagre acontece. Não porque você fez mais, mas porque finalmente permitiu. Deus não te criou para carregar o mundo nas costas. Ele te criou para andar em comunhão com Ele. E a entrega é o lembrete desse pacto. Quando você entrega, o fardo se transforma em caminho. O caos se transforma em aprendizado. E a espera deixa de ser castigo e se torna altar. Entregar é fé em ação. É dizer: Senhor, eu ainda quero, mas confio no teu tempo. É aceitar que o silêncio de Deus é tão santo quanto a voz dele. Porque há momentos em que ele não fala, ele prova. E quando o coração aprende a descansar no meio do silêncio, o espírito cresce em discernimento. Deus não quer que você viva desistindo das coisas. Ele quer que você aprenda a descansar nelas. A diferença é espiritual. Desistir é parar por medo. Entregar é continuar com fé. A desistência fecha portas, mas a entrega abre caminhos. E é por isso que quem entrega vence. Quando você entrega, você sai da frequência do medo e entra na frequência da fé. E é nesse espaço que as coisas começam a fluir. O que antes era luta se torna leveza. O que era confusão se torna clareza. E o que parecia bloqueio se revela proteção. Porque Deus não te priva, Ele te prepara. Carl Jung dizia que a alma precisa de entrega para florescer. E espiritualmente, é exatamente isso que acontece. Quando você entrega, o espírito floresce dentro de você. A mente deixa de guerrear contra Deus e começa a cooperar com Ele. E essa é a verdadeira inteligência espiritual. Não impor, mas se alinhar. Entregar é o ponto em que a mente cede para que o espírito governe. E o espírito nunca falha. Ele pode te levar por caminhos que você não entende, mas sempre te conduz ao propósito. Porque o propósito não se descobre, se revela. E só se revela para quem confia o suficiente para entregar. Escreva nos comentários: eu confio e entrego tudo a Deus. Essa é a tua declaração espiritual. O sinal de que você está disposto a deixar o Espírito guiar o que o medo não pode mais controlar.
E se você quer aprender a dominar a mente e alinhar seus pensamentos à vontade divina, conheça o e-book O Poder de Dominar Sua Própria Mente. Ele vai te ensinar como transformar ansiedade em fé, controle em confiança e cansaço em propósito. E o link está na descrição, porque entregar não é desistir, é abrir o caminho para que o céu comece a agir. E quando o céu age, nada mais pode impedir. A mente humana é inquieta. Ela quer prever o futuro, controlar o resultado, antecipar o que Deus ainda está escrevendo. Mas toda vez que a mente tenta ser Deus, a alma se cansa. Porque a fé não nasce do controle, nasce da confiança. E o controle é o grito do medo disfarçado de razão. Carl Jung dizia que tudo o que negamos dentro de nós retorna de fora como destino. E espiritualmente, isso é profundo. Tudo o que você tenta controlar com as próprias mãos, o céu permite que te escape. Não porque Deus queira te frustrar, mas porque Ele quer te ensinar que há uma forma mais alta de agir, o agir em paz. A ação alinhada à vontade divina não é impulsiva, é consciente. Ela não é movida pelo medo, é guiada pela fé. Deus nunca disse para você desistir dos sonhos. Ele apenas disse para parar de tentar realizá-los sozinho. Porque quando a mente se desassocia do espírito, ela se torna escrava da ansiedade. E quando você tenta controlar o incontrolável, tudo parece girar em círculos. Mas quando você entrega, o eixo volta ao lugar. E o tempo começa a cooperar. Entregar não é cruzar os braços, é abrir as mãos. É permitir que Deus te ensine o ritmo da graça, que é diferente do ritmo da pressa. A graça não força, flui. A pressa empurra, mas a graça conduz. E é nessa condução suave que o espírito organiza o que o medo bagunçou. A mente desalinhada é barulhenta. Ela cria diálogos internos, cenários imaginários, medos projetados. Ela tenta prever o que só Deus pode ver. Mas a mente que se alinha com o espírito aprende a silenciar. E no silêncio, o espírito fala. A entrega cria espaço para a voz de Deus ecoar dentro de você. Carl Jung acreditava que a mente precisa de um centro para não se perder. E esse centro, espiritualmente, é Deus. Tudo o que gira fora dele se desintegra, mas o que gira em torno dele se equilibra. Por isso, entregar é voltar ao centro. É reposicionar a consciência para o eixo espiritual, onde tudo faz sentido. Quando você entrega, Deus começa a corrigir o que o medo distorceu. Ele te mostra que não era o tempo errado, era a forma errada. Não era a pessoa errada, era a fase errada. Não era castigo, era preparação. E o que parecia o fim era apenas um convite para se alinhar. Jung dizia que a alma precisa de rendição para se integrar. E é isso que Deus faz. Ele integra as partes fragmentadas da mente, reconcilia os pedaços partidos da fé, reorganiza o caos interior em propósito. A entrega é o ponto onde o espírito costura as rasgaduras invisíveis da alma. É quando o humano se curva e o divino se manifesta. Você não nasceu para lutar contra o fluxo da vida, mas para fluir com o espírito. Mas o fluxo exige confiança e a confiança exige rendição. Por isso, Deus te leva até o ponto onde o controle não funciona, para que a fé comece a funcionar. Ele te leva até o limite, não para te quebrar, mas para te mostrar o que realmente te sustenta. E quando você descobre que o controle não era força, mas medo, a alma se liberta. O ego quer poder, a mente quer segurança, mas o espírito quer verdade. E a verdade é simples. Você não precisa entender o plano para fazer parte dele. Você só precisa se alinhar. A entrega não é desistir do que você quer, é alinhar o que você quer com o que Deus quer. E quando esse alinhamento acontece, a vida ganha sincronia. As pessoas certas aparecem, as portas se abrem naturalmente. O tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Porque quando a mente se entrega, o universo espiritual se reorganiza. Carl Jung dizia que a sincronicidade é a linguagem de Deus. E é exatamente isso. O alinhamento é o idioma da fé. A entrega não é um ato passivo, é uma forma de comunicação com o divino.
É quando o Espírito entende que você confia e, por isso, começa a mover o que está além do seu alcance. Você quer saber quando está alinhado com Deus? Quando o que te aconteceria como desespero, agora te encontra em paz. Quando o que te faria desistir, agora te ensina a confiar. Quando o que parecia atraso agora é percebido como propósito. Isso é entrega, uma mente reorganizada pela fé. Deus não te pede para ser inerte, Ele te pede para ser obediente. Obedecer é agir com calma. Obedecer é ouvir antes de se mover. Obedecer é confiar que o tempo de Deus não falha, ainda que desafie a tua lógica. E essa obediência é o segredo dos que prosperam em paz, porque estão alinhados ao ritmo do céu. A entrega não é fuga, é sintonia. É quando você entende que o seu papel não é controlar o cenário, é manter o coração disponível. Porque quando o coração está aberto, o espírito encontra espaço. E quando o espírito encontra espaço, o impossível se torna possível. Escreva nos comentários: eu me alinho com a vontade de Deus. Essa será a sua declaração de fé, o sinal de que você deixou o controle e assumiu o descanso. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal Mente Milionária. Aqui cada palavra é um lembrete de que a paz não é ausência de luta, é presença de alinhamento. Há um momento em que você percebe que continuar insistindo já não é fé, é teimosia. E é aí que o Espírito começa a te ensinar a diferença entre agir e forçar. Agir é obedecer ao impulso do Espírito. Forçar é tentar empurrar o tempo de Deus com as mãos do ego. E é nesse ponto de fricção entre o humano e o divino que a alma amadurece. Carl Jung dizia que a mente cria os próprios limites e depois passa a chamá-los de destino. E espiritualmente, isso é exato. A maioria das prisões que te cercam não foram impostas por Deus, mas criadas pela tua própria resistência a confiar. Você construiu muros com medo de se decepcionar, e esses muros te impediram de ver a paisagem que o Espírito já preparou. Mas quando você entrega, os muros caem. Porque a entrega é a explosão silenciosa da fé. Deus nunca te pediu para entender o caminho. Ele te pediu para andar por ele. E andar por fé é caminhar no escuro com a certeza de que há chão. A entrega é essa decisão. Continuar andando mesmo sem ver o destino, porque você confia no Autor. O controle é a tentativa de dirigir o que só Deus pode conduzir. Mas quando o Espírito vê que você parou de lutar contra ele, o invisível começa a cooperar. A mente humana pensa que o poder está em agir. Mas no reino de Deus, o poder está em descansar com propósito. É no descanso que o Espírito se move com mais força, porque o ruído da dúvida finalmente se cala. E quando o ruído cessa, a sincronicidade começa. Tudo o que é seu te encontra. Porque você parou de correr atrás e começou a atrair por vibração espiritual. Carl Jung acreditava que, quando você faz o que é certo no nível mais profundo da alma, o universo inteiro conspira a favor. E é exatamente o que o Evangelho ensina. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque quando a mente se alinha com o Espírito, o universo se reorganiza. A entrega é o código da criação. Ela ativa o que o controle bloqueia. Quantas vezes você tentou fazer tudo certo, mas nada fluía? Quantas vezes orou, mas continuou ansioso, como se a oração fosse uma transação e não uma entrega? A ansiedade é o sinal de que a mente ainda está no comando. Mas a paz é a prova de que o Espírito assumiu o controle. Por isso, entregar não é desistir. É sair da frequência do medo e entrar na vibração da fé. É entender que Deus não te esqueceu. Ele apenas está te ensinando a parar de atrapalhar o próprio milagre. Deus não age sob pressão. Ele age sob propósito. E o propósito não responde ao desespero, responde à confiança. Enquanto você grita, o céu observa. Mas quando você silencia, o céu se move. Porque o silêncio da fé é mais poderoso do que o barulho da dúvida. Carl
Jung dizia que a serenidade é o estado da alma, que já compreendeu o significado do sofrimento. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando te mostrar, que o sofrimento não veio para destruir, veio para reposicionar. Veio para quebrar o orgulho que impedia o aprendizado. Veio para silenciar o ego que queria entender tudo. Porque o entendimento sem entrega gera arrogância, mas a entrega sem entendimento gera revelação. Deus quer te ensinar o equilíbrio entre o fazer e o deixar acontecer. Porque a fé não é paralisia, é cooperação. Você faz o que pode e entrega o que não depende mais de você. É nesse ponto de equilíbrio que o Espírito se manifesta. Porque ele não se move onde há controle, mas onde há confiança. A entrega não é desistir do sonho, é devolver o sonho ao dono. E quando o sonho é colocado nas mãos certas, ele floresce no tempo certo. Deus não trabalha por exigência, ele trabalha por entrega. E o que é entregue com fé retorna multiplicado. Jung dizia que a mente se transforma quando a alma entende. E é isso o que o Espírito quer que você viva, a transformação que nasce da compreensão espiritual. Não é preciso lutar contra tudo, é preciso entender o que tudo está tentando te ensinar. Porque tudo o que Deus permite é um espelho daquilo que Ele quer curar. As pessoas, as dores, as pausas, os atrasos, nada é aleatório. Tudo é ferramenta de alinhamento. Deus te conduz por caminhos que parecem errados apenas para te ensinar a confiar. Ele te leva para o deserto não para te punir, mas para te purificar. Porque é no silêncio do deserto que a voz dele se torna mais clara. E quando o teu coração aprende a ouvir, a tua mente se aquieta. E quando a mente se aquieta, a entrega acontece. O verdadeiro poder não está em tentar fazer Deus agir, está em confiar que Ele já está agindo. É por isso que Jesus dizia: não se turbe o vosso coração, porque o coração que confia não precisa correr atrás. Ele atrai o que está no propósito. O Espírito te ensina que fé não é insistência, é sintonia. E quem está em sintonia com o céu não força portas, caminha até as que se abrem. Entregar é dizer: Senhor, eu ainda quero, mas eu confio. É orar menos com os lábios e mais com a postura. É viver como quem sabe que o tempo certo não é o mais rápido, mas o mais sábio. E quem entende isso, vive leve. Porque a entrega liberta do medo e abre o fluxo do milagre. Carl Jung dizia que aquilo que você aceita te transforma e aquilo que você resiste te aprisiona. E é exatamente isso que Deus quer te ensinar. Aceitar não é conformar-se, é confiar no processo. Quando você aceita o tempo, você o domina. Quando você aceita a dor, você a transcende. E quando você aceita a vontade de Deus, você experimenta a paz que o mundo não pode dar. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa será a tua confissão espiritual. O selo de quem entendeu que a entrega não é fraqueza, é força em forma de fé. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal Mente Milionária. Aqui cada palavra é um lembrete de que o controle é humano, mas o descanso é divino. E que o verdadeiro milagre acontece quando a mente aprende a obedecer o coração guiado por Deus. Há uma hora em que Deus te leva ao limite, não para te destruir, mas para te ensinar o poder da rendição. E quando você chega nesse ponto, descobre algo que muda tudo. A entrega não é o fim da força, é o início do poder. Porque o poder real não está nas mãos que seguram, mas nas mãos que confiam o bastante para soltar. Carl Jung dizia que a força interior não nasce do controle, mas da aceitação do que é. E espiritualmente, isso é o que o Espírito Santo tenta nos ensinar. Quando você entrega, o céu assume. Quando você para de lutar contra o fluxo, o rio da graça começa a te conduzir. E quando o Espírito conduz, tudo o que antes exigia esforço começa a fluir naturalmente. A entrega é a mais alta forma de fé, porque a fé não é esperar ver para crer, é descansar mesmo sem ver.
E quem descansa não é quem desistiu, é quem sabe em quem confia. O mundo te ensina a nunca soltar. Mas Deus te ensina que o milagre só acontece quando você deixa ir. Soltar não é perder, é dar espaço para o divino agir. Carl Jung acreditava que o sofrimento era a forma como a alma cresce em direção à luz. E Deus usa exatamente isso. Ele te quebra onde o orgulho te impedia de ser curado. Ele te faz perder o controle para que aprenda a confiar. E ele te mostra, com o tempo, que as demoras que tanto doeram foram a forma mais precisa de amor. Porque o amor divino não se apressa, ele amadurece. Quando você entrega, o medo deixa de ditar o ritmo. A ansiedade perde o poder. O coração se silencia. E o espírito assume o leme. A entrega é o portal da sabedoria espiritual. O ponto onde a tua vontade e a vontade de Deus se fundem em uma só direção. E é nesse ponto que o propósito começa a se manifestar com naturalidade. O segredo é simples. Deus não precisa da tua força, precisa da tua permissão. Ele quer agir, mas não invade. Ele espera o teu sim silencioso. Aquele momento em que o ego se cala e a alma diz, Senhor, faz do teu jeito. E quando isso acontece, tudo começa a se alinhar. O tempo se ajusta. As oportunidades surgem sem esforço. E o que parecia travado se abre com leveza. Carl Jung dizia que o homem é curado quando aceita viver em harmonia com o que é maior que ele. Essa é a entrega, viver em harmonia com Deus. Aceitar que Ele sabe o que você ainda não compreende. E entender que, às vezes, o caminho mais difícil é o mais necessário. A entrega é a resposta madura da fé, porque o imaturo exige, o maduro confia. Deus quer que você entenda que não é sobre desistir do sonho, é sobre deixar Ele sonhar em você. É sobre permitir que o plano dele se manifeste dentro do seu. Porque quando os dois se alinham, o impossível se torna inevitável. A prosperidade não nasce do esforço, nasce do alinhamento. O amor não nasce da busca, nasce da entrega. E a paz não nasce da conquista, nasce da comunhão. A mente que entrega é uma mente livre. Ela não carrega o peso do futuro porque confia no autor da história. Ela não se atormenta com o passado, porque entende que tudo serviu ao propósito. E ela vive no presente com leveza, porque sabe que cada passo está dentro do plano divino. Essa é a verdadeira prosperidade espiritual. Viver em descanso enquanto o céu trabalha. Deus nunca se apressa porque o tempo dele é perfeito. E ele não demora, ele prepara. Ele está te ensinando a viver em um nível onde a ansiedade não governa mais, onde o medo não paralisa mais, onde a fé não é um sentimento, é uma consciência. E essa consciência muda tudo. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas quem olha para dentro com Deus desperta para o eterno. Porque a entrega faz a alma perceber que o céu não está distante, está dentro. O Espírito habita em você. E quando a mente se alinha com ele, tudo ao redor se transforma. Quando você entrega, o seu comportamento muda sem esforço. A forma como você fala, reage e decide começa a refletir o Espírito. Porque o Espírito passa a usar sua mente como canal. E é por isso que a entrega é o ponto máximo da inteligência espiritual. É quando o humano se torna instrumento. O controle é ruído, de entrega é canal. E Deus só flui onde há silêncio interior. Você já percebeu que as orações mais poderosas não são as mais longas, mas as mais sinceras? Porque a entrega não precisa de muito som, só de muita verdade. Deus entende o teu Pai, eu confio, mais do que 1000 pedidos desesperados. E quando o céu reconhece esse tipo de fé, ele se move rápido. Porque o universo espiritual responde à vibração da confiança. A mente entregue é um campo fértil. Tudo o que é plantado nela floresce no tempo certo, porque a entrega não acelera o tempo, ela o sincroniza. Você começa a perceber que nada acontece fora da ordem divina e que até as pausas são bênçãos disfarçadas. A alma em paz já entendeu. O que é meu está seguro, porque está nas mãos de Deus. Escreva nos comentários, eu entrego e confio em Deus.
Essa será a sua declaração de fé, o selo de que a sua mente está se alinhando à vontade do Espírito. E se você deseja aprender a dominar seus pensamentos e viver em total alinhamento com a vontade de Deus, conheça o e-book, O Poder de Dominar Sua Própria Mente. Ele vai te ensinar como transformar controle em confiança, ansiedade em fé e dúvida em revelação. O link está na descrição. Deus quer te mostrar que entregar não é o fim, é o início da plenitude. Porque quando você solta, o céu segura. E quando você confia, o impossível deixa de ser obstáculo e se torna testemunho. A entrega é o ponto onde o humano cessa e o divino começa. E quem chega nesse ponto entende. Entregar não é desistir, é alinhar sua mente com Deus.